Obrigado, André. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado. Queria agradecer a todos também pela presença. É uma felicidade muito grande estar aqui hoje com vocês todos aqui, pela confiança. Esse evento ele começou muito pequeno, um pouco antes da pandemia. A gente teve algumas reuniões lá no Rubaiá e hoje estamos aqui no Cubo, trazendo mais conteúdo, mais tempo, mais gente, mais... Cara, muito legal. Estou muito feliz, muito realizado de estar aqui hoje. E como a Andrea falou, passei por 8 farmas, muitas das que vocês estão hoje ou que vocês já trabalharam também. Um dia vocês podem estar aqui com a gente também, pensem nisso, né? Logo, eu pensava sempre na evolução da minha carreira. A Andrea falou lá do começo do digital, quando tudo era mato, né? Eu também estava nessa luta, fui encontrar meu caminho aqui com o Guilherme, com o Thiago, com os meus sócios. Eu estou aqui hoje representando a Digital Solvers e a gente acabou de ver ali o filme que a gente fez da Rorro Publicidade. A gente tem um ecossistema que a gente acabou crescendo muito. Parece uma loucura, e é uma loucura, porque a gente faz muita coisa diferente, e eu queria falar um pouco para vocês dessas questões todas que são resultados de projetos que a gente tem trabalhado no digital da indústria farmacêutica. Eu brinco muito com os clientes que eu falo que hoje eu me realizo como profissional de marketing, de eu ter vivido muito do que vocês vivem hoje, mas eu vivi numa época onde tudo era ainda muito mais travado, era tudo muito mais absurdo. Essa questão do WhatsApp, eu lembro... épocas de saque, né, quando a gente falava, mas o consumidor quer falar, o médico então nem se questionava de WhatsApp. A gente falava, nossa, mas não tem compliance, é impossível fazer, nunca vai ter uma solução, nunca vai ter controle. O pessoal de compliance falava para mim, não, o WhatsApp sai do ar, e aí, de repente, o que vai acontecer? Eram coisas muito primárias. Então, hoje eu me realizo muito, estando onde eu estou hoje, conversando com os meninos, participando de projetos. São projetos que dão muito trabalho, gente. São projetos muito complexos. Mas é tudo muito legal, é muito divertido ao mesmo tempo. Então, gera uma certa loucura? Gera, não vou mentir. Mas, né, estamos aí. E aí, essa loucura que eu falei para vocês, ela surge de um núcleo duro, que vamos dizer assim, de grande desenvolvimento, de duas grandes áreas. Uma área de eventos, onde a gente tem aqui a Web Event. E a Web Event, eu estou falando aqui de eventos digitais. Durante a pandemia, obviamente, vocês podem imaginar que a gente teve um boom de eventos digitais. E a gente fez mais de 500 eventos digitais em 4 estúdios que a gente tem ali próximo ao consulado americano, né, que é o Web Event. E um outro lado muito ligado à publicidade, ao marketing digital, que é a Rorro Publicidade, que é uma empresa só, um CNPJ só, e a gente começou a construir coisas em cima de tudo isso. Então, tudo que eu vou falar para vocês é resultado da experiência de a gente ter vivido toda essa transformação digital, todo esse boom, todos esses projetos que estão caindo lá para a gente. Cada dia eu recebo uma ligação diferente, uma mensagem nova no WhatsApp, de pessoas querendo conversar coisas totalmente aleatórias comigo, né? E, por favor, seja mais uma dessas pessoas, porque é o que a gente gosta de fazer. Eu sou apaixonado por marketing farmacêutico, né? Eu fiz farmácia lá na USP e desde o começo, quando eu pensava lá no medicamento, da farmacologia, eu falava, cara, mas como é que a pessoa vai usar isso? Como é que vai ser o melhor jeito de usar? Então, eu gosto muito de tudo isso. Então, essas duas áreas aqui, elas deram origem a outras áreas, a outras coisas que a gente começou a fazer, e aí a gente começa a falar de soluções interativas. A gente tem 10 programadores dentro de casa. Então, assim, vocês já conversaram com um programador? Eles não falam muito, né? Vocês já perceberam, eles falam em linguagem de código. Então, você chama o cara para conversar, e a gente tem um que está lá no Ceará. Então, ele fala, rapaz, eu não entendi nada que você falou, mas aí ele vai se comunicando, a gente vai conversando, a gente vai entendendo como é que a gente vai trazendo soluções para a indústria farmacêutica através de programação. Falava, putz, cara, então vocês são uma agência, vocês fazem eventos. A gente mesmo começou a falar assim, cara, não dá mais para se definir como uma agência, não dá para se definir mais como um evento. A gente começa a fazer parte de um ecossistema e a gente começou a se chamar então de Health Tech. Por que Health Tech? Porque a gente usa inovação, design e tecnologia para solucionar os grandes desafios dos clientes. Então, quando chamam a gente para falar alguma coisa assim, eu tenho uma campanha, cara, faço. Eu tenho um evento, faço. Mas eu precisava de um sistema que integrasse isso com aquilo, outro. Faço. Esse emaranhado de coisas, de soluções, de tecnologias que o Tony trouxe, que vários falaram, que o Tab Media tem, que a gente começa a unir tudo isso dentro de sistemas complexos para poder que tudo funcione de forma orquestrada, de forma harmônica para solucionar esses desafios. E aí a gente tem, então, também dentro de casa, um banco de dados com todos os médicos do Brasil. São mais de 500, são exatamente 563 mil médicos dentro do nosso banco de dados, com todos os dados, todos os celulares possíveis e todos os e-mails possíveis.
Puxa, Luva, como que você conseguiu isso? Você vai ser preso, LGPD. Não. A gente faz tudo isso de uma maneira ética, de uma maneira responsável, de uma maneira tranquila. A gente está fazendo agora, por acaso, um trabalho para uma farmacêutica, um trabalho de opt-in, né? Que é um trabalho que vocês conhecem bem. Puxa, eu preciso falar com esses médicos, eu preciso de opt-in. A gente só vende base com opt-in, obviamente. Então a gente está ligando para esses médicos e está conversando com esses médicos. E a gente, pós-pandemia, assim, a gente não tinha feito nenhum trabalho ainda de opt-in, né? Durante a pandemia é muito fácil, porque você fala, putz, o cara tá lá isolado, todo mundo vai querer falar com ele. Os 80% dos médicos que a gente está conseguindo conversar, a gente está chegando, através de uma ligação telefônica, 80% diz eu quero receber o contato da indústria farmacêutica por meios digitais. Então, assim, a gente teve a fase do estresse, né, do que a gente bombardeou o médico com um monte de coisa, a gente tem um pouco a ver com o digital e com o físico, né, o representante volta, os eventos voltam, mas onde ficaram os aprendizados, né? Como é que eu uso tudo isso? Como é que eu registro tudo isso? Como é que eu crio mais controle de tudo isso? Então, a gente começa a pensar em tudo isso. Então, a gente tem um banco de dados, a gente usa para fazer opt-in, ou eu uso para criar uma outra coisa muito interessante, que é campanhas de públicos personalizados dentro de Instagram, por exemplo. Então, você tem lá uma força de vendas, você quer visitar ginecologistas, ninguém consegue visitar todos os ginecologistas do Brasil, ninguém consegue visitar todos os cards, ninguém consegue visitar todos os clínicos. Todo mundo gostaria de ter mais alcance. A gente consegue subir uma base dentro do Instagram e a gente abre uma camada que a gente chama de Scientific Awareness. Não é o Brand Awareness, não é o Disease Awareness, é uma camada de ciência para atrair esse médico através de tudo que o varejo faz. Eu uso as técnicas muito parecidas, gatilhos mentais, um monte de coisa para que o médico tenha necessidade, tenha vontade de consumir ciência dentro de ambientes controlados, onde realmente área logada, eu posso falar de produto, tal, tudo dentro do que a gente fez a vida toda. A gente tem uma produtora de filmes dentro de casa, porque a gente acha que o vídeo venceu, né? Todas as plataformas que começaram como plataformas de imagem, elas passaram a ser plataformas de vídeo. O vídeo é a forma mais rápida, é a forma mais poderosa, é a forma mais impactante de passar uma mensagem em tão pouco tempo. E a gente vê isso no TikTok, a gente vê isso no Instagram, a gente vê isso no YouTube, a gente vê isso no Netflix. O vídeo emociona, o vídeo passa coisas que nenhuma outra mensagem possa passar. Então a gente começou a desenvolver uma produtora de filmes dentro de casa também. Já desenvolvemos mais de 500 filmes, filmes institucionais, storytelling, coisas para pacientes, disease awareness, cara, tudo que vocês podem imaginar a gente desenvolve de filmes. A gente tem um bracinho ali de social mesmo, de uma parte de terceiro setor que abordou, que a gente gosta muito porque a gente envolve, por exemplo, ONGs em nossos projetos, pensando em ESG, né, a gente coloca ONGs, coloca serviço social a serviço do marketing. Então, por exemplo, a gente fez uma campanha para a Sandoz, eu posso falar aqui declaradamente, onde a gente usou o Horas da Vida, onde o representante da Sandoz fazia uma propaganda do Horas da Vida para abrir um produto, uma cadeia de produtos ali. Coisas bem interessantes. E a gente que não parou, né, como eu falei para vocês, é uma loucura bastante grande. A gente não parou e a gente continua desenvolvendo esse evento que vocês estão aqui hoje, o Pharmatech, já na sua segunda ou terceira edição, tem uma polêmica aí, alguns falam segundo, outros falam terceiro, posso falar, pode ser o segundo evento, onde a gente está reunindo vocês aqui, onde a gente está produzindo conteúdo, está gerando fomento, gerando discussão sobre o marketing farmacêutico. Independente de eu querer vender alguma coisa para vocês, e eu sempre vou querer, eu acho que é importante a gente discutir. Esses são assuntos que a gente não consegue conversar em reunião, como o Thiago bem disse, são assuntos que a gente gostaria de ter mais base. A gente não tem livros de marketing farmacêutico, são muito poucos, né? Ninguém discute isso não está em universidade nenhuma. Esse conteúdo é um conteúdo tácito que está espalhado nas empresas. A gente precisa de uma documentação de tudo isso. E a gente começa, então, a trabalhar com outras coisas que fazem parte aqui do imaginário popular das buzzwords, de metaverso, e a gente está criando, então, uma prova de conceito chamada MetaDoctors, que em breve vocês saberão o que será, mas a gente terá um médico imerso aí em ambientes de metaverso, e metaverso mesmo, porque algumas pessoas usam metaverso para qualquer coisa, né? Virou o hype do hype agora. Posts for Docs é um Canva para médicos. Quem está familiarizado com o Canva é uma ferramenta onde o médico pode começar a gerar conteúdo muito fácil, né? De conteúdo pronto. Docs, a gente está falando aqui de tokenização para médicos, a gente está falando aqui de tanto moedas quanto NFTs, e a gente está cada vez mais dominando o contato com o médico, ativando essa base para que ela possa ser utilizada pela indústria farmacêutica de maneira ética, de maneira correta, e a gente gosta muito de médico, a gente não vai deixar eles de lado, né?
E também o Medical Influencers, que a gente lançou no último Pharmatech, eu não vou me estender nele aqui, mas é um produto que a gente lançou aqui com a nossa empresa parceira, com a Tech Trials. O Fábio está aqui em algum momento, em algum lugar aqui. O Fábio também está disponível. E a gente pegou todos os dados de uma especialidade médica e foi encontrar esses médicos dentro do Instagram e dentro do YouTube, jogou tudo isso dentro do Power BI e começou a brincar, né? Ver qual médico era mais seguido por outros médicos, qual médico tem mais influência sobre outros médicos, qual médico tem mais engajamento em relação a pacientes, quais médicos são melhores para campanhas de disease awareness, quais médicos, enfim. A gente queria uma metrificação em cima de médicos e só para exemplificar aqui, não me estender muito, mas dentro da dermatologia, que obviamente vocês podem pensar, que é a especialidade que mais está presente nas redes sociais, dos 16 mil dermatologistas hoje cadastrados no Conselho Federal de Medicina, a gente encontrou 4.500 dermatologistas dentro da rede, em plena atividade, fazendo lá suas coisas, usando como ferramenta de marketing e como pessoal também, né? A gente faz uma análise bem completa, bem profunda de todos esses médicos. Enfim, é muita coisa. Consultório SA, desculpa. Estou aqui com o Plínio. Tudo bom, Plínio? O Plínio é um especialista em marketing, gestão e administração para médicos. E a gente criou, então, uma vertical de conteúdo para tudo que o médico não aprendeu na faculdade e gostaria de aprender, que é gestão, marketing, administração. E a gente acha que tem conteúdos muito interessantes ali, que a gente possa patrocinar, que a gente possa levar, que a gente possa usar como isca digital para médicos. E a gente tem se esmerado e tem produzido cada vez mais. E aí as coisas começam a se complementar, né? Já que eu tenho uma produtora de vídeo, já que eu tenho conteúdo, já que eu tenho agência, já que eu tenho design, tudo começa a funcionar ao nosso favor. E é isso tudo que a gente está falando, por isso que eu falei que vocês vão vir trabalhar com a gente logo logo. A gente sempre está precisando de gente. Mas o assunto aqui é maravilhoso, né? Que a gente está... é o assunto que eu mais sou apaixonado e que eu levo até nas conversas com meu pai, que é engenheiro do metrô, que não tem nada a ver com isso, ele adora conversar comigo de marketing farmacêutico. E é isso que eu imagino que vocês gostem também. E hoje as áreas de digital, né? Acho que as áreas de digital hoje estão começando a entender como se encaixam dentro do marketing, como que o gerente de produto usa a área de digital, o que é de digital, o que é de marketing. Eu vou lançar um produto, antigamente era uma área exótica, né? Uma coisa... que legal, né? O hype, André é super moderna, né? O digital, deixa ela lá, que bacana. Não. Vamos ver que hoje em dia não dá mais para lançar um produto, hoje em dia não dá mais para não colocar uma série de slides lá no brand plan de um lançamento, de um grande lançamento farmacêutico, se você não considerar o digital, né? Imagina o que seria das vacinas de Covid, né? Se elas não considerassem o digital, né? Imagina o que seria, né? De qualquer tipo de medicamento que pretende ser um grande medicamento, ser uma inovação na indústria farmacêutica. Vamos falando aqui de um anticorpo monoclonal, pode falar aqui de grandes lançamentos que a gente tem aqui, se eles não levarem em consideração o digital nas suas estratégias. Então o digital ele passa a não ser mais aquela coisa do hype, do exótico, do moderninho, mas ele passa a ser ferramenta do dia a dia. Então muitos de vocês aqui fazem parte de digital, eu acho isso muito interessante. Se eu estivesse trabalhando na indústria farmacêutica, eu estaria com vocês. Mas eu já teria sido mandado embora, porque iam monitorar meu WhatsApp e certeza que... Não. Mas a pergunta que eu faço é assim, será que as empresas estão pensando realmente de forma digital? Assim, porque o que eu falei ali, putz, eu senti um movimento assim, pandemia, ferrou, vamos lá. Tudo é digital, maravilhoso, vamos lá, manda WhatsApp para todos os médicos, manda aí, cara, o representante está parado em casa, manda WhatsApp, manda o cara mandar WhatsApp, manda e-mail, manda marcar reunião, contrata lá o Nômade, abre uma câmera, abre Zoom, abre qualquer coisa. Aí no dia assim, passou um ano e meio, putz, acabou a pandemia. Gente, todo mundo para a rua de volta, vamos embora fazer evento, vamos lá, acabou, são ondas, né? Mas eu acho interessante assim, será que não dá para aprender com as ondas? Porque... O que a gente faz, o que será que é melhor, né? O que será que é mais efetivo? É o digital ou é o físico, né? É eu ir lá, bater de porta em porta, colocar o representante no topo do funil, fazer ele visitar todos os médicos possíveis e imagináveis, ou será que é melhor eu otimizar? Será que não tive nenhum aprendizado? Será que nada ajudou? Nada trouxe algum insight interessante sobre o que dá para fazer? E aí surge uma buzzword muito legal que eu gosto, que é digital, né? E já tem um tempinho o pessoal já tem usando. E não é nem o digital nem o físico, porque é uma mistura das duas coisas. Misturar as duas coisas é o melhor dos mundos, obviamente, porque é muito legal. Opa!
Acabou com a minha cara. Se tivesse spoiler, né? Já estava ferrado. Então, assim, misturar os dois é muito legal. Então, assim, pensar de forma racional é muito legal. Pensar de forma metrificada é muito legal. Então, assim, hoje em dia, quando a gente recebe, às vezes, lá, por ser uma empresa que faz evento também, recebe lá uma demanda que o cara fala para mim assim, eu não vou gravar o evento, opa, tá gravando aqui, ó. Eu não vou gravar o evento, cara, você tá jogando material no lixo, você não tá aproveitando, você não vai transcrever o evento, você não vai colocar isso no seu site, você não vai picotar isso, você não vai editar, você não vai fazer corte, olha aí o Casimiro fazendo corte. Cara, olha só, você não vai editar o material, você vai jogar todo o material que você construiu no lixo. Porque antigamente, como é que a gente fazia? Falava assim, putz, vou lançar um produto, eu vou fazer lá um simpósio satélite, eu vou colocar lá 200, 300 médicos para comer McDonald's frio, eles vão ficar felizes, eles vão sentar lá e eu vou falar do produto, show! Falei para 300 médicos no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Sério? Você se contenta com isso? Cara, esse conteúdo ele pode ser gravado, ele pode ser editado, ele pode ser picotado, ele pode virar material do representante. O representante precisa ser o agente do digital. Não existe um fetiche, existe um marketing digital, existe uma entidade nova que faz o trabalho sozinha. Os trabalhos se complementam. O que o representante faz é estar cara a cara com o médico, isso nunca vai ser substituído, isso é de um valor inestimável, é muito caro por causa disso. Você está pegando na pessoa. A gente precisa de gente para fazer relacionamento. Isso é muito importante. Mas por que as outras coisas não podem complementar? Por que as outras coisas não devem complementar? Por que a gente não pensa em jornadas integradas? Por que eu não penso em mídias integradas? Por que eu não dou visão para o representante do que eu estou fazendo de digital? E por que eu não dou para o digital a visão do que estou fazendo do representante? As coisas se complementam, elas precisam se complementar. A jornada, o cliente é um só. E a gente raramente pensa nessas coisas. E assim, quando eu falo isso para os clientes, eles falam, putz, mas vai dar um trabalho, bom, vamos ver, tal. Então, assim, se eu sou um representante, se eu sou um médico, eu quero logar no site de vocês, eu quero ver a cara do representante que me visita. Eu quero que o material que ele compartilhou comigo esteja lá. Eu quero que as coisas se conversem. Não existem entidades separadas, digitais e físicas. Então, a gente acha que a mistura das coisas é, sim, a solução para tudo. E aí, misturando tudo, a gente tem mais controle do processo, a gente tem mais melhoria, porque a gente consegue medir, né? A gente consegue criar mais comunicação, a gente consegue ampliar, a gente consegue estar mais presente, né? O que o Billy falou ali, acho muito interessante, a questão da presença, você vai cada vez mais presente, você vai gerar mais conhecimento sobre esse cliente, porque você vai ter inputs, se ele gosta, se ele não gosta, se ele acha ruim, você vai ter muito mais conhecimento, você vai integrar esses canais e surpreender, e os aprendizados não podem se perder. Tudo que a gente aprendeu nessa época, que a gente foi forçado a fazer digital, e que aconteceu aquela evolução que a Andrea falou dos 2 meses, 2 anos em 2 meses, 2 anos, aquela coisa rápida, tudo aquilo foi muito violento, mas a gente tem que aprender com tudo isso. Tudo isso é muito legal, né? É evolução, a gente precisa aprender. E aí, então, o que vai acontecer quando a gente começar a trazer os conceitos de Web3? E o Web3, gente, comecem a estudar o Web3. É fascinante demais. É um mundo descentralizado, é um mundo aberto, é um mundo que destrói bancos, é um mundo que destrói seguradoras. E, assim, estou falando destrói num bom sentido, né? Porque ele desmonta as coisas que a gente tem hoje na cabeça e que a gente não consegue ainda pensar por ser algo muito novo. O Web3... ela está naquela curvinha ali, quando a gente fazia MBA há 2, 3, 5 anos atrás, você falou assim, olha, a era do conhecimento, a gestão é um crescimento exponencial, e tem uma curvinha assim, né? Ela faz uma curvinha, aquele cantinho assim, e ela sobe super rápido. A gente já passou dessa curvinha, gente, eu não consigo mais acompanhar ferramentas que o Tony traz ali, que são milhares todos os dias, eu não consigo mais acompanhar as coisas como eu acompanhava há 10 anos atrás. A gente está numa velocidade de crescimento exponencial realmente, e a gente precisa começar a entender o que é essa tal da Web3. E quando a gente chegar nesse conceito de Web3, a gente está falando de um conceito que é um pouco diferente de discutir se vai ser físico ou se vai ser digital, onde também as coisas vão se misturar com realidade aumentada. Então a gente vai ter um Waze que vai estar no vidro do carro e você vai ligar o Waze, ele vai mostrar no vidro do seu carro para que lado você deve ir. Você vai ter uma lente digital que você vai colocar no seu olho e ele vai misturar a realidade. Você vai estar em mundos imersos
como o Tony mostrou ali, onde você vai criar realidades paralelas, você vai escolher se você vai querer ficar nesse mundo ou no outro, nós vamos ter possibilidades, nós vamos ter tratamentos digitais, nós vamos ter medicamentos digitais, vamos ter terapias digitais que a gente nem imagina. A gente precisa cada vez mais estudar tudo isso, e isso eu acho tudo muito interessante. Porque vai ser tudo ao mesmo tempo agora. Às vezes a coisa, eu falei que não, vai destruir, não sei o quê. Às vezes a gente não destrói as coisas anteriores, né? As coisas se somam, as coisas têm se somado. A gente tem pessoas que preferem de um jeito, outras preferem de outro. Mas a probabilidade de que tudo isso aconteça tudo ao mesmo tempo agora, é muito grande. Então a gente está falando aqui de moedas digitais, de tokens, de criptos, descentralização. Essa descentralização é uma coisa muito interessante. Porque, enquanto empresas, todo mundo aqui fala, putz, eu vou criar o meu castelinho do meu produto, vou criar da minha empresa, o médico, quando chegar em casa, ele não tem muita coisa para fazer. Ele não assiste novela, ele não assiste YouTube, ele não tem filho, ele vai fazer parte do meu... Ele vai entrar no meu curso virtual e vai assistir tudo que eu quero. Será? Então, assim, quando a gente começa a entrar e começa a mostrar que eu consigo unificar coisas, consigo facilitar, é muito mais poderoso. E a gente está falando de blockchain. Blockchain é um assunto também fascinante, onde a gente pode colocar aqui como temas para os próximos Pharmatechs. Blockchain muda totalmente o jogo, ele muda a capacidade de registrar os acordos, né, que são esses contratos digitais autoexecutáveis. A gente está falando aqui de NFTs, estudem NFTs. NFTs é um assunto também fascinante. Parece ser uma coisa bobinha, né? Que o Neymar compra lá uma figurinha de macaco e paga milhões, né? A gente acha engraçado, é o Neymar e tal. Começa a entender um pouco o impacto, né, dos NFTs memberships, de coisas interessantíssimas que a gente tem desenvolvido. A gente está já trabalhando nisso. Realidade aumentada, então, nem fala, né? A gente já acho que tem umas 2 décadas de realidade aumentada já sendo construída. Essas imersões, e uma coisa que eu acho fantástica, que são as DAOs, né? Que são as organizações descentralizadas, onde a gente vai ter uma reunião de condomínio de cada um desses grupos, onde as pessoas podem votar, né? Eu chamei de reunião de condomínio aqui com brincadeira, mas ela pode ser uma organização de qualquer coisa, uma organização médica, ela pode ser uma organização de profissionais da indústria farmacêutica, onde as pessoas que têm voz ativa, que estão mais ativas num projeto, elas têm poder de voto, elas ganham hierarquia, a gente começa a construir grupos de pessoas que talvez nunca tenham se visto, que nunca tenham tido contato físico e que construíram coisas virtuais maravilhosas, tá? Então é isso, gente. É um pouco do nosso dia a dia, do mundo que a gente vive lá, com 50 funcionários, um escritório ali próximo ao consulado americano. Eu estou aqui falando em nome da Digital Solvers, mas eu falo aqui como profissional que estava aí sentado na cadeira do lugar de vocês e hoje está aqui apaixonado por marketing farmacêutico. Obrigado, gente.